É hoje, hein? A partir de hoje, depois desse vídeo, você saberá, caso sofra um acidente no trabalho, se você tem direito a receber uma indenização ou não. O primeiro ponto a se observar é se o acidente ou a doença trabalhista, né, a doença do trabalho, gerou alguma sequela. Ou seja, se após o acidente você passou a ter alguma dificuldade no trabalho a ponto de reduzir a sua capacidade, ou tenha ficado completamente incapacitado para a função. O que isso quer dizer? Ou você, depois do acidente, não conseguiu mais desempenhar as suas tarefas com a mesma maestria, tendo muito mais dificuldade, ou você não consegue mais desempenhar as suas atividades normalmente, dependendo de uma readaptação de cargo. Ou seja, se você trabalhava na função a partir do acidente você não conseguiu mais desenvolver e foi obrigado a ser remanejado para a função B. Nesse caso, a sequela do acidente te deixou incapacitado para a sua função. Perceba que eu disse para a função, ou seja, se você, por exemplo, era soldador e após o acidente passou a ter dificuldades e não conseguiu mais trabalhar como soldador, mas pode, por exemplo, trabalhar como porteiro, recepcionista, significa que você teve uma redução ou uma incapacidade total a ponto de ter que te remanejar de cargo, certo? Depois desse ponto, a gente tem que analisar se a empresa tem culpa nesse acidente. Então, primeiro a gente analisou se o acidente deixou sequela suficiente para reduzir sua capacidade. Agora a gente tem que analisar se a empresa tem responsabilidade nesse acidente. Então vamos lá. A responsabilidade ela pode ser de diversas formas, mas eu vou citar exemplos, não vou me aprofundar tanto na técnica, porque esse vídeo é para passar para as pessoas que realmente desconhecem o direito ou não têm tanto contato com o mundo do direito. Então vou deixar como exemplos que fica uma forma muito mais fácil para você entender. Então vamos lá. Imagine que a empresa, por exemplo, você trabalha em atividade de risco e a empresa exige que você se desloque de um local a outro de motocicleta. Veja, não disse de você ir da sua casa até o trabalho de motocicleta. Estou dizendo de você, durante o horário de trabalho, é obrigado a usar a motocicleta para se deslocar, levando peça de um lugar para o outro, ou o próprio motoboy, né, que entrega às vezes comida, ou qualquer outro tipo de bens que seja a pedido da empresa. Você vai ter direito, caso algum carro de terceiro corte sua frente, por exemplo, e você fique incapacitado, há uma indenização da empresa. Por que isso? Porque a atividade é de risco. A partir do momento que a atividade é de risco, a empresa assume esse risco de que você se acidente, ainda que o acidente seja causado por terceiro. Só que veja bem, nesse exemplo, assim como nos próximos, você não pode ter culpa. Ou seja, se você estava andando de moto acima do limite permitido, ou se você cortou a frente de um carro e aí sim o carro bateu em você e você se machucou a ponto de sofrer uma sequela, aí pode ser que a empresa não tenha obrigação de te indenizar. Por quê? Porque partiu de você a imprudência. Porém, se você está trafegando normalmente, cumprindo todas as regras de trânsito, e aí você é surpreendido por um outro veículo que bate em você e você machuca, aí sim a empresa tem a obrigação de indenizar. Segundo exemplo, caso o funcionário da mesma empresa te machuque, ainda que sem culpa. Por exemplo, você está fazendo uma manutenção de uma máquina, isso acontece em várias empresas, e enquanto você está fazendo a manutenção com a máquina desligada, né, cumprindo todos os requisitos, né, de segurança, vem um funcionário desavisado e liga a máquina e por isso você acaba às vezes perdendo uma mão, um dedo. Nesse caso, você pode dizer, mas a empresa não tem nada a ver com isso, porque quem fez isso foi outro funcionário. Pelo contrário, a empresa responde pelos seus funcionários e prepostos. Então, nesse caso, a empresa tem a obrigação de te indenizar, certo? Um outro terceiro exemplo é de doença do trabalho, que é o caso de coluna. Imagine que o João trabalhe levantando muito peso
durante 10 anos de contrato de trabalho. E ele demonstra que ele carregava esse peso, que esse trabalho dele era árduo. E com isso ele desenvolveu um problema na coluna. Bom, é uma doença do trabalho aonde a doença foi gerada em decorrência do grande esforço repetitivo que ele fazia em carregar grandes pesos diariamente. Nesse caso, a empresa também tem a obrigação de te indenizar, porque embora não seja uma doença que surja da noite para o dia, ela se desenvolveu durante o trabalho prestado em prol da empresa. Então, ela tem a obrigação de te indenizar. Terceiro ponto que eu deixei aqui para tratar com vocês é a questão de dano material, estético e moral decorrente disso. Por quê? Porque o dano material ele vem para pagar somente essa redução que você teve. O dano estético é caso a cicatriz, né, o acidente seja facilmente identificado. Por exemplo, a pessoa perdeu a mão. Ora, ela ficou esteticamente defeituosa, né, digamos assim. Se a pessoa, por exemplo, ficou com uma cicatriz no rosto, de fora a fora, é algo que se vê e salta aos olhos. Então, ela teria direito, né, a um dano estético por isso. E moral, o dano moral, nesse caso, os tribunais superiores entendem que ele decorre em ré ipsa. O que é isso? Que palavreado é esse? Em ré ipsa significa que é um dano moral já presumido. Ora, todo mundo que sofre um acidente tem a sua moral, o seu abalo psicológico, né? Tem um psicológico afetado. Então, por isso, você poderia, né, pode ter direito a esses 3 tipos de indenização decorrente do acidente de trabalho. Bom, se você ficou aqui até o final, então, acredito que você tenha pegado, né, tenha entendido a mensagem que eu quis passar, que resumindo se você sofreu um acidente, você tem que identificar se você ficou com sequela, conforme eu expliquei, se a empresa tem responsabilidade nesse acidente e dessa responsabilidade você pode ter direito ao dano material, moral e estético. Até a próxima, grande abraço.